Fala pessoal, aqui é Andy Silva em mais uma aula do nosso curso de Cinema 4D. E nessa aula a gente vai seguir falando dos transformadores. Na aula passada a gente falou do Late, eu vou deixar o Subdivision por último. E nessa aula aqui a gente vai falar do Sweep, tá? Então já vou colocar ele aqui. O Sweep, ele funciona um pouco diferente do Late, bem diferente na verdade. Ele funciona com duas splines, tá? Então para começar eu vou colocar aqui um Rectangle, tá? Vou ativar aqui, toda vez que você colocar um objeto, você olha aqui embaixo que ele tem as propriedades do objeto, tá? Largura e altura, comprimento e altura que seja. E no caso aqui, rounding, ele arredonda os cantos, tá? E aqui você pode controlar o raio dele. Eu vou deixar um raio de 30, porque aqui a gente vai conseguir ver aquilo que eu estava falando do Late em relação a os pontos intermediários da spline, tá? Então a gente precisa de duas splines. Eu vou colocar agora um Circle e vou baixar bastante aqui o raio dela, o raio dele, para 20. O Sweep funciona da seguinte forma: a primeira spline que você joga dentro dele é o seu perfil, no caso o Circle, e o segundo que tem que ir embaixo, não dentro, ó. Se você colocar em cima, ele aponta uma seta para baixo, significa que ele vai se tornar filho do Circle. E se você coloca um pouquinho mais para baixo, ele aponta para a esquerda, significa que ele vai ficar embaixo, certo? Pronto. O Circle é o perfil, o Rectangle é o caminho, o path, tá? Então a gente tem isso daqui. Ele funciona sempre assim. Agora eu vou dar um NB para a gente ver as linhas, e aí você percebe o tanto de linhas que a gente tem de subdivisões. A gente não precisa de tanta. Geralmente quando eu faço algo assim, dessa forma, com Sweep, eu venho aqui no perfil, mudo para uniforme, para ele deixar o espaçamento das linhas iguais, e diminuo bastante. Se eu diminuir até o 0, ele vai ficar assim, quadradão. Tá? Então eu coloco 1, 2, 3. Aí eu dou um NA para eu olhar e ver se está satisfatoriamente redondo, tá? Você pode colocar 4, 5. Quanto mais você colocar, mais redondinho ele vai ficar. Mas geralmente, dependendo da sua cena, dependendo da distância que ele vai ficar, não precisa ter tanta subdivisão assim e seu arquivo não fica tão pesado, principalmente para o render também. 3 para mim tá bom. Então vou voltar aqui para o NB e aqui você percebe nenhuma subdivisão na parte reta e alguma subdivisão aqui na parte da curva, tá? O responsável pela parte da curva é o nosso caminho, ok? Então, aqui no caminho, você vê que ele está em Adaptative 5 graus. Eu posso mudar isso aqui. Se eu aumentar o número de graus, ele vai deixar menos subdivisões. E se eu diminuir a quantidade de graus, ele vai deixar mais subdivisões e, portanto, mais redondo. Vou dar um NA aqui, ó. Eu vou aumentar, você vê que ele vai começando a ficar quadradão, até o máximo, né? Que é 3 subdivisões. E menos, ele vai ficando menos quadrado. Por default, 5 graus já está perfeito, ó. Tá? E o mesmo acontece com o nosso subdivide. NB. Ó, subdivide por default ele vem com 5 de maximum length. Maximum length, lembra que eu falei? É as subdivisões nas partes retas. Então se eu aumentar bastante aqui, ó, eu vou conseguir deixar com 0 subdivisões. E aqui no ângulo eu controlo as subdivisões da curva. Ok? Então vou deletar aqui esse rectangle para você ver que você pode usar com qualquer spline. Então, por exemplo, você quer fazer um cabo. Vou pegar aqui minha pen, vou clicar aqui e fazer uma curva, clicar aqui embaixo e fazer outra curva, trazer aqui para cima, chegar aqui e fazer outra curva. Então vamos supor que eu desenhei aí um cabo qualquer. Ó. Vou pegar aqui minha spline e vou jogar embaixo do círculo e eu tenho aí meu cabo. Ok? Então agora vou vir aqui na minha spline, vou mudar para uniforme, para ela ficar essas subdivisões aqui, ó, ficarem retas, e vou aumentar o número de subdivisões para que eu tenha um cabo sem
ficar quadradão assim, tá? Quanto mais eu aumentar, mais subdivisões eu vou ter e por consequência um cabo sem serrilhado, ok? Não tem muito segredo o sweep. Ele tem algumas e você ainda pode editar aqui a espessura pelo seu perfil, certo? Ele está dando uma quebradinha aqui por causa da spline aqui aqui, ó. Eu posso editar ela aqui. Você está vendo que eu cliquei aqui nesse ponto? Aqui já é interessante falar já sobre o modo de pontos e spline. E eu posso editar ele para ele não ficar com aquela quebradinha, ó. Dei uma puxadinha aqui, ó, ele ainda está meio quebrado. Ó, se eu olhar a spline está quebrado. O que eu posso fazer aqui? Lembre-se, quando você estiver no modo de edição, você tem diversas ferramentas simplesmente clicando com o botão direito do mouse. Tá? Para cada um dos lugares, pontos, arestas e faces, você tem algumas diferenças de ferramentas. Por exemplo, aqui no modo de pontos, para eu ajustar isso aqui melhor, vamos supor que eu não pudesse trocar ele de lugar, que ele tivesse que ficar aqui, mas ele está com essa quebradinha, eu vou vir aqui e dar um Soft Interpolation. Você vê que aparece essas hastes aqui na minha spline. Eu estou com a ferramenta de mover selecionada, então eu vou clicar aqui bem na bolinha aqui, ó, e vou mexer ela. Então você vê que eu consigo editar as curvas da minha spline clicando aqui. Mas vamos supor que, óbvio que se eu mexer nas duas, eu vou bagunçar a curva daqui de baixo. A curva aqui de baixo está perfeita. Eu quero ajeitar só aqui de cima. Então eu vou segurar o Shift enquanto eu clico nessa haste aqui para mover apenas essa parte aqui, tá? Então a gente pode ajustar até reposicionar o ponto. Você pode tanto mudar a orientação da curva, como puxar para trás e diminuir ela, ou aumentar. Ok? Então eu vou mexer aqui, olhando aqui nas quatro views, e tentar deixar ela o mais correto possível. Eu estou mexendo aqui na vista frontal, para ela não se alterar em Z, tá? Porque se eu tentar mexer aqui na vista perspectiva, ela vai mexer para trás e para frente também, assim, e aí vai virar uma bagunça, tá? Como é que eu fiz isso aqui? Pelos atalhos que eu te mostrei aqui, ó. NG muda para linhas, tá? Que é o default das vistas aqui, ó. NG, linhas, NH, você vê todas as subdivisões. Então, vindo aqui em display, você vai ver, ó. NG, linhas, NH, wireframe. E NA, você pode mudar também aqui nas views, mudar o padrão, que é para você ver a textura, ver os materiais. No caso está por default sem material, né? Mas dá para a gente ver aí. Mas o padrão aqui é NG. Ó, se eu clicar N, ó, a chave dos atalhos aqui é N. Então você vê aí todos os atalhos, ó. NA com textura, NB com textura com linhas, NC, tal, etc. Que é as mesmas opções que você tem aqui no display, tá? No caso aqui são os atalhos. Então eu vou editar o melhor possível aqui para ela não ficar quebrada. Voltar aqui para o meu NA, ó. E claro, eu posso arrastar para onde eu quiser aqui e deixar uma curva mais suave. Por exemplo, aqui. Ok? E dentro aqui do sweep você ainda tem algumas opções. De novo aquele isopar aqui que eu até hoje não sei para que serve e não me faz falta. Então temos aqui End Scale. Se eu zerar ele aqui, ó. Lembra, esse foi o último ponto da minha spline que eu usei, tá? Então o End Scale ele aumenta ou diminui a escala do ponto final da spline proporcionalmente do começo ao fim, tá? Sendo o final o mais afetado. Por padrão ele vem 100. End Rotation, você não vai perceber aqui porque está tudo redondo, mas ele está girando, tá? Vou dar um NB aqui, ó. Ó, ele está torcendo a minha malha,
ok? Start Growth, ó, aqui já dá para você fazer uma animação, se você precisar animar a sua spline. E End Growth, a animação inversa, ó. Ok, se quiser fazer um texto, um desenho, uma logo se formando, algo assim. Parallel Movement, se você marcar, ela fica achatada. Aqui vai depender do objeto que você está trabalhando, tá? Essas opções aqui fazem alguma diferença, isso aí você vai ter que ir testando. Não é sempre que eu uso elas, então não vou saber te explicar como é que se diz especificamente para que cada uma serve. Às vezes, dependendo do objeto, às vezes você vai colocar um perfil, uma spline dentro do sweep, e ele vai estar exatamente assim, ó, como se tivesse marcado o Parallel Movement. Isso é de acordo com a orientação dos eixos do teu perfil ou da tua spline. Então o que você tem que fazer é vir e marcar o Parallel Movement, tá? Ou alterar a orientação dos eixos do seu perfil, ok? Eu não lembro se é no sweep, mas às vezes você tem que tirar as splines fora, deletar o sweep, colocar um novo para a alteração ter validade, tá? Então, o interessante é abrir aqui a aba Details. E aí você tem aqui a escala. Se eu pegar esse pontinho aqui, ó, e arrastar para baixo, a gente vê que ele se refere igual aqui em cima o End Scale, só que ele se refere ao Start Scale, tá? E o End Scale, que seria o de lá, ele está aqui, ó. Eu acho até que não sei nem para que eles têm essa opção aqui, já que eles não têm o Start aqui, não devia nem ter o End, já que os dois estão aqui. E se você pegar aqui no meio da spline e arrastar para baixo, eles vão diminuir por igual, ok? Isso aqui também você pode fazer animação. E aqui a rotação, que é o mesmo ali, ó, NB, tá? Só que você tem uma certa limitação aqui. Bom, esse foi o sweep. Eu postei no grupo ontem essa imagem aqui. Aqui está ela finalizada. Aqui, ó. Certo? E a gente vai trabalhar nela quando eu entrar na parte de texto, que vai ser a próxima aula, se eu não me engano. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui falando dos transformadores. O próximo, a gente já falou do extrude, né? O próximo é o loft. O loft é semelhante ao sweep, porém com uma pequena diferença. Vamos supor, eu tenho aqui um retângulo. Lembra que eu falei para vocês? Segura o Ctrl, pega no eixo, clique e arrasta para fazer uma cópia. Agora eu tenho dois rectangles aqui, ok? E eu vou pegar os dois e vou jogar dentro do loft. Olha o que eu tenho. Tem um cubo praticamente, dá um NB para a gente ver as linhas, tá? E ele tem as mesmas propriedades, como por exemplo caps. Então vamos supor que eu não quero cap, que seria a tampa, vou tirar e vou tirar, ok? Então agora eu tenho aqui um cubo aí aberto. Voltando aqui para o objeto, eu tenho as subdivisões. Então em U e em V, certo? Como horizontal e vertical. Então posso aumentar ou diminuir as subdivisões em ambos. De novo aquele isopar. Forma orgânica. Questão de teste, loop. O loop você vai conseguir dependendo da orientação dos seus perfis aqui. Adapt UV. Tarará, tarará, tarará. Coisas que eu não uso muito. Ah, mas isso aí é bobagem. Isso aí dá pra fazer com extrude. Ok, verdade. Mas será que com extrude você consegue fazer isso aqui? Olha só. Eu tô lá, por exemplo, vindo num frasco, uma garrafa. Deixa eu virar a orientação dele aqui. Então estou saindo da tampa, que seria essa parte superior, só que o resto da garrafa é quadrado. E aí como é que faz?
Tá aí, ó. Você pega o seu loft e você consegue alternar de redondo para quadrado, ok? Se eu não me engano aqui vai ser 25 graus menos 25, não, menos 22,5, também não. Vamos ver qual que é o perfeito aqui. Vai ter que achar uma posição aqui que ele fique perfeitinho. Não é 50, é praticamente, eu acho que é 50 mesmo, menos 50 graus. Ó. É bom você usar o NB para você ver a orientação. Vou pegar esse retângulo aqui e vamos aumentar mais ele aqui. Ou deixa eu ver. Não, vou deixar ele assim. Vou puxar ele mais para baixo. Aí agora, ó, eu vou puxar aqui com Ctrl para criar outro retângulo. E esse aqui eu vou aumentar, ó. Tá vendo que eu já estou modelando, ó, e tá aumentando ali, ó. Ó, segura o Ctrl, clique e arrasta, já tenho mais um aqui. Ok? Então, sempre embaixo. Se eu inverter a ordem, eles vão ficar bagunçados, vai ficar a malha uma por dentro da outra. Então, é sempre na ordem. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ele tem que ir descendo ou indo para um lado, sempre seguindo a sequência, tá? Então, geralmente o que tem bastante isso é a garrafa de azeite. A parte redonda da tampa, óbvio, e depois já vem uma parte mais quadrada, ok? Então vamos por aí que a gente estivesse fazendo uma garrafa de azeite, a gente teria isso daí, ó. Esse daqui talvez ele ainda está muito quadrado. Vou clicar Q, lembra que eu te falei? O Q desativa o pai, deixa só os filhos ativados, ó. Então tenho todos de dentro aí, ó, letra Q para ativar e desativar. Eu vou pegar esse daqui que é o segundo, eu acho que ele ainda está muito quadrado aqui, ó, e vou ativar o rounding para dar uma amenizada nele, ó. Ó como ele ficou agora bem redondinho. Não chega a virar um círculo, mas um quadrado mais arredondado. E aí você pega o NB aí e vai ajeitando os seus perfis aí para a malha ficar o melhor possível. Aqui eu estou fazendo bem a olho mesmo, tá? E existem outras 1000 formas de fazer isso daqui sem ser pelo Loft. Eu só estou mostrando para você ver como é que ele funciona. Ok? Então, esse aqui foi o Loft. Agora, a gente tem o Bezier. O Bezier, eu raramente uso ele. A única vez que eu lembro que eu usei ele foi para fazer o tubo de uma TV, tá? Então, por exemplo, por default, como ele está aqui, ó, o Bezier, ó, imagine que ele é um plane com subdivision, tá? A gente não estudou subdivision ainda, mas vocês vão entender por quê, depois quando a gente chegar nele. Então, vou pegar, vou clicar e vou arrastar esse ponto aqui, ó. Não tornei ele editável, tá? Ele ainda está como paramétrico, mas ele te permite fazer essa alteração aqui, ó. Então, se você ver aqui pela vista lateral, ó, a gente pode até duplicar ele, modo de modelos, opa, segura o Ctrl, arrasta a rotação, e aí segura o Shift para travar a cada 10, ó, soltei, a gente já praticamente tem um pastel aí, certo? O Bezier, ele tem o número de subdivisões que você pode aumentar. Para editar ele, você tem que vir no modo de pontos, tá? Mas não precisa tornar ele editável. O número de subdivisões dele é as linhas que ele tem aqui, certo? E o grid points é o tanto de pontos que você vai ter aqui para mexer, ó. Por exemplo, se colocar aqui 4 e aqui 4, você já tem 4 pontos aqui para mexer. Então, vou arrastar aqui, ó. Já fica uma coisa um pouco diferente. E se você continuar aumentando, mesma coisa. Aí você vê que ele voltou para o lugar, ó. Toda vez que você editar aqui, ele vai voltar para o lugar. Se você tiver feito alguma coisa, ele vai desfazer, certo? Ó. Depende para o que você vai usar, tá? Terminou de editar, dá um C para tornar ele editável e você tem uma malha aí, tá? Você pode diminuir as subdivisões se você achar que está muito.
Por exemplo, eu vou colocar aqui 12. Aqui 12 também. Ó. Ok? Então, esse foi o Bezier, falando meio por cima. Vou falar mais dos que eu mais uso, ok? E finalmente chegamos ao Subdivision Surface. Estamos aí com 20 minutos, eu tenho 10 minutos para falar dele. Vamos ver se é suficiente, eu creio que sim. Então vou colocar aqui um cubo, vou colocar o Subdivision Surface, dando um clique e vou jogar o cubo lá dentro. Bum! Uau! O cubo virou uma esfera. Por quê? Bom, eu vou explicar da maneira que eu entendo e que funciona para mim pela lógica, tá? Eu entendo o Subdivision como se ele fosse... Imagina que ele é uma grade, uma rede que abraça o objeto e aperta ele. Deu para entender isso? Estou com o cubo selecionado, cliquei Q para desativar o Subdivision. Vou tornar o cubo editável e vou colocar aqui no modo de aresta só para mostrar para vocês o que eu estou falando. O cubo aqui está sem nenhuma subdivisão. Se a gente voltar aqui, ó, antes dele se tornar editável, aqui tem o número de segmentos. Vou dar um NB para a gente ver as linhas e vou aumentar os segmentos. Ó. Tá? Posso aumentar como eu quiser. Então aqui ele está sem nenhum segmento. Se eu ativar o Subdivision espreme ele até o fim. Aí você começa a ver segmentos. Esses segmentos são do Subdivision, tá? Agora eu vou pegar o cubo e vou aumentar um segmento aqui em X. Ó, você vê que ele já não está tão redondo. Vou aumentar um em Y e um em Z. Então ele agora está um cubo como se estivesse com fillet. Vou desativar o Subdivision aqui, ó, cubo, fillet. Ele já está mais ou menos assim, tá? Então, o que eu entendo que é o Subdivision? É como se ele fosse uma segunda malha que abraça o objeto e aperta ele se ele não tiver o que eu chamo de barras de sustentação. Por que barras de sustentação? Imagine que todas as arestas do objeto sem subdivisões são as arestas que formam o objeto. Isso é bem óbvio. Agora, o que seria uma barra de sustentação para mim? Vou pegar minha faca, letra K, ou você pode vir aqui com o botão direito e K. Ó, MK ou K. Se você tem um atalho mais curto, só a letra K serve, né? Peguei minha faca. A faca funciona nos modos de edição, todos eles, para fazer cortes no objeto e adicionar arestas ou pontos, certo? Ou, no caso, adicionar subdivisões, que dá no mesmo. Eu vou pegar minha faca e vou colocar em loop. Ó, restrict to selection. Significa que se isso aqui tiver marcado, e eu, por exemplo, tiver aqui com uma face selecionada, e passar a faca aqui, vou colocar no modo de linha de novo, ele só vai cortar onde está laranja, onde está selecionado. Onde não está selecionado, a faca não vai funcionar. Por outro lado, se eu desmarcar isso daqui e passar a faca, ele não fica restringido à seleção e faz um corte no objeto todo. Porém, ele só corta onde eu estou vendo. Lá para trás ele não cortou. Por quê? Porque aqui está marcado somente visíveis. Eu vou desmarcar somente visíveis e vou passar a faca de novo. Agora ele cortou e cortou o objeto por inteiro. Certo? Agora vamos ver o que acontece com o meu Subdivision ativado. Mesmo com o Subdivision ativado, eu tenho a formação geral do meu cubo. Vou pegar minha faca e vou colocar em loop. Em loop ela dá a volta inteira no objeto. E eu vou fazer um corte mais ou menos no meio. Mais ou menos por aqui. Ó, é o mesmo que eu estava fazendo, adicionando subdivisões no cubo antes de tornar ele editável. Ó. E quanto mais subdivisões eu colocar, mais definido o cubo vai ficando. Certo? E são esses cortes que eu estou fazendo, que são subdivisões, que eu chamo de barras de sustentação. Acho que agora deu para você, creio que deu para você entender o que eu quero dizer. E como é que funciona essas barras de sustentação? Funciona da seguinte forma. Quanto mais próximo da beirada do objeto, da aresta de formação do objeto, eu fizer um corte, mais definido vai ficar. Ok? Se eu fizer aqui no meio, ainda vai ficar bem arredondado aqui, ó. Mas se eu fizer bem aqui em cima, já vai ficar mais definido. Por exemplo, eu fiz um corte aqui
Agora eu vou fazer outro aqui, ó, bem pertinho também. E vou fazer outro aqui, bem pertinho também. Então você vê que essa quina aqui do cubo já está bem definida. Ó. As outras estão mais suavizadas, principalmente aquela lá que não tem nenhum corte ali. Toda essa parte de trás aqui, mas essa parte da frente já está bem definida. Essa daqui não está tanto porque falta um aqui embaixo, ó, igual eu fiz lá em cima, um aqui, ó. Se eu fizer aqui ele vai ficar igual lá em cima, ó, bem definido. Então temos isso aqui, ó. Poderia ser um assento de um sofá de canto. Entendeu? É assim que funciona o Subdivision. É a visão que eu tenho de como explicar. Toda subdivisão que eu fizer já passa a ser uma barra de sustentação. Quanto mais perto da beirada, mais definido vai ficar o objeto. Ok? Até que eu expliquei rápido, 6 minutos aí. Claro que ele tem algumas opções, a gente vai ver aqui. Subdivision Editor 2, quer dizer o número de subdivisões que ele vai dar no seu cubo. O seu cubo está sem nenhuma subdivisão e você está vendo a malha como está. Se eu aumentar para 3, ele vai aumentar ainda mais a malha. 4, 5 e 6. Tá? É o máximo dele. Olha a malha como fica fechada. Por default ele vem assim, Subdivision Editor 2, Subdivision Render 3. O que significa isso? Significa que no editor ele está em 2, mas quando eu der um render, Ctrl R, que seria esse botão aqui, ó, Render View, Ctrl R, eu der um render, as subdivisões passam para 3, que é aqui no caso ela não está passando porque não é no View. Ela vai funcionar só no render final, que seria o Shift R, que seria esse aqui, ó. Tá? Shift R, você vai ter configurado a saída do seu objeto aqui e ele vai funcionar em 3 somente no render final. Então vamos supor, vou colocar Save, deixa eu desmarcar aqui e vou dar aqui um Shift R. Ó. Agora ele está com 3 subdivisões. Ok? Você ainda vê algum quadriculado porque o nosso cubo não tinha nenhuma subdivisão. Tá? Então você pode aumentar. Você pode deixar em 2 para você trabalhar no render, no view, né? E vamos por aumentar para 4 aqui no render final. Tá? Ó, agora ele está com 4 e você já não vê subdivisões. Já não vê quadriculados. Ok? Essas outras opções aqui, vou deixar para falar quando a gente usar de fato elas. Aqui, vou só falar desse daqui. Esse daqui é muito quando você mexe com o V. Às vezes você coloca a textura e ela fica meio bagunçada. E aí você mudando aqui para Boundary ou Edge, a textura se assenta melhor porque ele faz subdivisão na textura, no objeto, levando em conta a textura. E aí não fica bagunçada a textura. Mas só na prática mesmo para você entender o que eu estou falando. Tá? Então a gente já viu bastante coisa aí. Matamos aqui os nossos transformadores. E a gente vai usar bastante Subdivision, tá? Como eu disse antes, a maioria dos meus trabalhos eu uso Subdivision porque eu acho que dá um acabamento melhor. Mesmo quando eu faço coisas retas, por exemplo, um cubo. Estou lá usando um cubo e, sei lá, vou fazer uma prateleira aqui. Claro que você pode colocar o fillet para dar só uma quebradinha, como eu expliquei para vocês lá sobre o extrude, mas não fica legal. Ó, se eu pegar esse cubo agora e colocar dentro do Subdivision, ó como muda. Tá vendo? Ele fica mais bonito. Entendeu? Ele fica mais interessante. Uma dicasinha rápida que eu vou falar para vocês aqui é o Fong, a tag Fong. Eu não sei se vai aparecer aqui, deixa eu ver. Não, aqui não vai aparecer. Eu vou esperar um objeto que ele vai aparecer para mim explicar ela para vocês. Tá? Eu vou encerrar essa aula por aqui, já está dando aí 30 minutos. Para a próxima aula a gente vai começar a mexer com texto. A gente vai ver aquele texto lá do Black Friday que eu fiz ontem. E vamos ver como é que a gente faz ela. E aí a gente já vai entrar na parte de materiais para texturizar. Já vai entrar na parte do Sky para eu explicar para vocês como é que funciona isso daqui. Por que eu já deixo ele como default aqui na hora que eu abro o Cinema 4D. Por que eu sempre uso. Tá ok? E ver alguma coisa de configuração de render, setagem e tal. Então, até a próxima aula. Valeu!